Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao módulo A Base da Perícia Médica do nosso curso de Perícia Médica, o CPEM. Vamos lá? Vamos conversar um pouco hoje sobre o que fundamenta a perícia médica, de onde ela se originou, não é? De onde ela vem e para onde vamos, não é? Então vamos lá? Vamos conversar um pouquinho mais então sobre a nossa base da perícia médica, começando hoje pela nossa aula, né? A aula Medicina Legal não é o que você acha que é. Muitas vezes na faculdade de medicina a gente recebe, né, algumas informações, não é? E a gente sai com uma ideia sobre a medicina legal. A gente chega também na faculdade de medicina com uma ideia sobre a medicina legal e conversando com as pessoas, também conversando ao longo desse tempo em que eu atuo como perito. Converso com médicos, atendo muitas vezes colegas que foram processados, estão sendo processados, né? Então, e eles possuem uma ideia sobre pré-estabelecida, né? Sobre a medicina legal. É justamente isso que a gente vai desmistificar agora nessa aula. Então vamos lá. Medicina legal, normalmente a ideia que vem até nós, isso eu recebo também bastante lá no meu Instagram, né? As pessoas perguntando, né, sobre medicina legal, sobre a perícia médica, né? E muitas das vezes que eu converso também, né, informalmente com as pessoas, você é perito? Criminal, né? Precisa de concurso, né? Então, tudo isso daí a gente vai desmistificar aqui agora, tá? Então, ó, normalmente as pessoas acham que perícia médica, medicina legal é perícia criminal. É só autópsia. É a medicina dos mortos. É o médico dos cadáveres, é só cadáver, né? Então, normalmente a gente vê essa ideia, né? As pessoas têm essa ideia da medicina legal. E só para trazer alguns dados para vocês aqui, que nos próprios IMLs, muitas vezes a gente acha que medicina legal se resume também ao IML, né? Medicina legal é só praticada lá pelo IML e pronto, acabou, né? Mas é muito além disso, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Nos IMLs de São Paulo, tá? Nos IMLs de São Paulo, aproximadamente 80% das perícias ocorrem no indivíduo vivo, certo, meus amigos? Ocorre no indivíduo vivo, tá? Então veja só que 80% é no indivíduo vivo, não é no morto, não é médico dos cadáveres, tá? Mesmo no IML, 80% das perícias são no indivíduo vivo. Aproximadamente 10% das perícias são em materiais. Aproximadamente 10% das perícias são em cadáveres. Veja só que é uma minoria, tá? Que a gente faz perícias em cadáveres, até mesmo dentro dos IMLs. Mas perícia médica também vai muito além disso. A medicina legal vai muito além do IML, né? Do conhecimento que é aplicado ali para subsidiar os exames realizados ali no IML. Então vamos conversar sobre a medicina legal segundo Flamínio Fávero, que pode segundo Flamínio Fávero, pode ser dividida em três áreas da medicina. A medicina preventiva, né? A medicina em que a gente aprende, também que a gente estuda lá muitas vezes para as provas de residência, a medicina preventiva que a gente vê durante toda a faculdade de medicina também, né? Algumas especialidades também que são majoritariamente preventivas, né? Algumas muitas das especialidades médicas e muito do que a gente vê durante a faculdade de medicina é relacionado à medicina curativa, né? A medicina curativa. E Flamínio Fávero também coloca lá que a medicina também pode ser normativa, ou medicina legal, né? A medicina que nasce a partir do momento em que existe uma relação entre as normas e a medicina, né, entre as normas e a medicina. A gente vai ver um pouquinho mais disso aqui mais adiante nesse módulo, tá? Mas entendam que Flamínio Fávero coloca lá como as três grandes áreas da medicina, né? As três áreas, divide a medicina em três grandes áreas: preventiva, curativa e normativa, ou legal, certo? Um pouco do histórico da medicina legal para vocês. Medicina legal nasce em 1507, na Alemanha, com a promulgação do Código de Bamberg, que determinava a atuação do médico em processos judiciais. Então veja só que a medicina legal ela é antiga, né? Ela não é algo novo, né? Ela nasce lá, em 1507, com a promulgação do Código de Bamberg,
onde determinava a atuação do médico em processos judiciais. Em 1532, com a Constituição de Carlos V, institui a mesma obrigação na França. Um exemplo que é seguido por outros países, passando a ser uma norma em quase todo o mundo. Ambroise Paré, na França, em 1575, e Fedele, na Itália, em 1602, lançam as primeiras obras sobre medicina legal. Em 1621, perito médico do Vaticano, Paulo Zacchia, da Itália, que levou à adoção do nome medicina legal e é considerado como o primeiro tratado da especialidade. As primeiras cátedras de medicina legal foram criadas nas universidades na Alemanha. No século XVIII, disciplina que era ministrada junto com outras matérias de cunho social, como a saúde pública. Em 1789, a primeira cátedra oficial de medicina legal em Nápoles nasceu lá. Depois, em 1794, nasce o primeiro curso de medicina legal na França, mais especificamente na Universidade de Paris. Em 1804, a primeira cátedra independente de medicina legal na Universidade de Viena. A medicina legal se espalha pelo mundo, em Edimburgo, na Escócia, em 1807. Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, em 1813, Universidade de Harvard, em 1815, e Universidade de Buenos Aires, em 1822. E depois chega no Brasil, em 1832, a primeira cátedra é inaugurada no Rio de Janeiro. E logo em seguida, em 2012, através da Comissão Mista de Especialidades, a CME, uma comissão tripartite formada pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, a AMB, e a Comissão Nacional de Residência Médica, a CNRM, que formam essa comissão tripartite, chamada de CME, Comissão Mista de Especialidades, reconhecem a medicina legal e perícia médica como uma especialidade médica. Algo que até então era bastante discutido, porque tinha-se uma ideia de que medicina legal não era residenciável, era uma especialidade, era um conhecimento que se resumia até mesmo por desconhecimento sobre a matéria de muitos dos médicos. Não se aceitava, que a medicina legal poderia ser algo residenciável, que poderia se transformar numa especialidade médica. Até então, era inclusive, a medicina legal chegou a ser até mesmo uma uma área de atuação da patologia. Chegou a ser até, na história da medicina legal aqui no Brasil, ela já chegou a ser até uma área de atuação da patologia. Assim como nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma ligação bastante forte entre a patologia e a medicina legal. Na Europa também a gente tinha uma certa divisão, medicina legal e ciências forenses, medicina forense, e acaba que lá na Europa também vem num sentido, nos últimos anos, vem num sentido de reconhecer que está todo mundo falando a mesma língua, está todo mundo falando a mesma coisa. Porque antes aqui no Brasil, e lá também, na Europa também aconteceu um movimento mais ou menos parecido, que tinha essa divisão, de medicina legal ser relacionada à perícia criminal. E perícia médica eram outras coisas, era outra coisa, Era medicina legal criminal e a perícia médica era todas os outros tipos de perícia. Mas no final das contas a gente reconhece, a gente acaba reconhecendo aqui no Brasil que a medicina legal ela se debruça sobre as perícias médicas. A gente faz perícia médica. É como dizer que um cirurgião faz cirurgias, um endoscopista faz endoscopias, a medicina legal faz perícias médicas. Certo, meus amigos? Então, acaba aqui no Brasil
a gente tinha essa certa divisão também, até então, até 2012, tinha uma certa divisão que, inclusive, eram divididas em associações, né, especialidades. Então, tinha uma Associação Brasileira de Medicina Legal em que se discutia muito das perícias criminais. E do outro lado, tinha a Sociedade Brasileira de Perícia Médica, SBPM, que falava sobre as perícias cíveis, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, militares, administrativas, etc, etc. Então, todos esses outros tipos de perícias eram discutidos ali. E isso causava um certo incômodo, né? Causava um certo incômodo, né? Porque estava todo mundo falando sobre perícia, só que dividia também até o conhecimento, né? Coisas que podem ser compartilhadas, coisas que podem ser unificadas. E tinha duas sociedades diferentes, né? Tinha duas sociedades diferentes discutindo sobre perícia. Então, no intuito de unificar, acabou-se criando também, né, nesse mesmo período, acabou-se criando a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, ABMLPM. Certo, meus amigos? Então hoje a gente já tem uma sociedade, né, uma associação brasileira que fala sobre todos os tipos de perícias, né, todos os tipos de perícias aí, criminal, civil, trabalhista, previdenciária, securitária, militar, administrativa, etc, etc. Certo? Então, o que é a perícia médica? Né? Ao final das contas, né? No final das contas, o que é a perícia médica? Né? Perícia médica é a prova técnica de natureza médica. É uma atividade médico-legal. É um ato privativo do médico. Isso está, inclusive, estampado ali na Lei do Ato Médico, Lei 12.842 de 2013. Né? E a Resolução CFM 2297 de 2021 fala no parágrafo 2º que é vedado ao médico realizar perícia médica na presença de assistente técnico não médico. Então veja só que é privativo do médico e também a infração ética realizar uma perícia médica na presença de um assistente técnico não médico. Felipe, mas o que é o assistente técnico? Calma que a gente vai ver aqui ao longo desse curso, meus amigos. Mas já para adiantar para vocês, o assistente técnico é o perito particular, é o perito contratado da parte para que a parte também se sinta assistida, né? Que seja assistida por um perito da sua própria confiança. Né? E perícia médica auxilia a autoridade requisitante no esclarecimento de fatos médicos de interesse jurídico. É a aplicação dos conhecimentos médicos aos místeres da justiça, segundo Afrânio Peixoto. Então é isso que é perícia médica e medicina legal, meus amigos. Perícia médica é realizada pela medicina legal. A minha sugestão, inclusive, né, a minha sugestão, talvez a minha opinião, né, a minha opinião, na verdade, é que deveria ser, na verdade, o nome da especialidade deveria ser medicina legal. E é isso, porque se faz perícias médicas. Né, então acaba sendo até um pouco redundante, né, o nome de uma sociedade, né, de uma especialidade ser medicina legal e perícia médica. Mas está sim, está colocado, né, está reconhecido, né, no CFM, pela Comissão Mista de Especialidades, e assim seguimos até que um dia, quem sabe, mude, né? E seguiremos aqui chamando a nossa especialidade, a especialidade de Medicina Legal e Perícia Médica da forma tal qual ela está. Certo, meus amigos? E vejo vocês na próxima aula. Tamo junto, vai dar perícia. Tchau!